Fala galera do canal, tudo certo? Começando aí mais um Estudos do Tarô. Hoje a gente vai ficar estudando aqui, vocês vão acompanhar comigo, né, o meu estudo, da carta O Mago. Essa é a carta do Mago. Eu vou abrir ela na tela agora. Então tá aí na tela, né, pessoal, a carta do Mago, que ela é, a gente chama de arcano maior. O que que é isso, né? Vamos recapitular. Vamos bem devagarinho, né? Ninguém tem pressa. Vou mostrar aqui para vocês os arcanos maiores, ó. Aqui a gente tem só os arcanos maiores, que são 22 cartas, tá? No tarô, a gente tem 78 cartas, se eu não me engano. A pessoa está estudando muito, né? Mas a gente vai estudar aqui no começo só os arcanos maiores, que já é bastante coisa. Cheio de livro aqui atirado. Vou abrir aqui para vocês. Aqui são os arcanos menores. Os arcanos menores. Esse aqui é o tarô universal de Waite. A gente compra assim, vem uma caixinha, vem um livrinho, tá? E hoje a gente vai estudar aí o segundo arcano maior, que é a carta de número 1, já que o louco era número 0, né? Então a gente vai estudar hoje o Mago. E o que o Mago traz aí de conhecimento pra gente, tá? Primeiro eu vou puxar aqui do livrinho que vem no próprio tarô, do Waite, o conceito mais básico, né, do que é a carta do Mago. Então, pessoal, segundo o livro aqui da Edith Waite, do Tarô Universal de Waite, que ele é baseado no tarô de Marsella, mas ele é um pouco diferente. O Mago é o número 1, o número da criação e da individualidade. Seu poder é a transformação por meio da vontade. Então a gente vem aí com o primeiro conhecimento da carta, que é o poder da vontade, né? Que está representado pela vareta ali, pelo bastão na mão a baqueta, né, que a gente chama, que está ali na mão do mago, né? Na mente do mago, logo ali em cima, a gente pode ver, logo em cima da cabeça do mago, eu não consigo marcar aqui para vocês, espera aí, outro lado. Aqui, lá em cima na cabecinha dele, a câmera está invertida. Ali em cima da cabecinha dele tem o número 8, né, que é um Ouroboros, ou um símbolo do infinito. Então aí quer dizer, já está representando que o mago é aquela pessoa que tem uma cabeça muito expansiva, a mente muito expansiva, né? A gente está vendo ali na figura do mago que ele tem uma túnica, né? O tarô de Waite, por ele ser um tarô cristão, não é por acaso que parece um padre, né? Aquela pessoa ali parece um padre. Não é bem um padre, né? Porque até no tarô a gente tem outra carta, que é a carta do Papa. Carta do Papa. São bem parecidos, né? Também tem uma vareta na mão, tá assinalando para baixo. Só que o mago, ele não seria bem aqui, ele seria um pouco abaixo do Papa, né? Então, por isso que seria o padre. Seria uma espécie de sacerdote, né? Vamos tentar aí buscar, na sociedade atual, quais são os símbolos que a gente tem aí na nossa realidade dos magos, né? A gente tem o bruxo, né? O Harry Potter é um mago, né? Daquele bem clichê, né? Merlin é um mago, né? Do conto de Merlin, do Rei Arthur, né? Ali no Harry Potter também tem... No Harry Potter não, no Senhor dos Anéis tem o mago também, né? A figura do mago, velho barbudo e tudo mais. A gente tem a figura do padre, também na Igreja Católica, que ele seria o sacerdote ali, né? A gente tem na Igreja Evangélica o pastor, que seria o mago também. Mas quais são essas figuras, né? Do padre, do pastor? É a figura da pessoa que tem o conhecimento um grau acima do que as pessoas que estão indo na igreja ali, por exemplo, né? Então ele tem esse conhecimento a mais, e não é à toa que na carta ele tá com uma mão para cima e uma mão ali, a baqueta, né?
empunhando para cima, e o outro dedo ele está empunhando para baixo, né? Que vem daquela passagem do Kybalion, que é não sei se alguém já deve ter lido ou dado uma olhada, caso não dê uma olhada, procura, tá? Kybalion na internet, aí tem para baixar o PDF, já é de uso livre, que ele tem que é baseado na Tábua de Esmeralda, que ele vai falar que tem uma passagem que ele fala que assim como é em cima, é embaixo, né? Até na oração do Pai Nosso, fala também, né? Assim na terra como no céu. Então, até na própria Bíblia tem uma referência a isso, né? Assim como é em cima, é embaixo. Então, o mago ele representa essa pessoa que ele subiu ao mundo ou na filosofia, no mundo das ideias, ou no misticismo, subiu ao céu, subiu ao divino, teve acesso a um conhecimento maior, a um conhecimento extraordinário, não o ordinário que a gente vive aqui na Terra. O mago ele sobe para esse mundo incognoscível, esse mundo de Deus, esse mundo dos deuses, esse mundo do mistério. Ele sobe até lá, ele tem um conhecimento e ele volta para a Terra para espalhar esse conhecimento, né? É uma coisa muito parecida com o ensinamento de Jesus, assim, né? Ele vem, só que Jesus ele já vem direto, né? Ele não subiu e voltou, né? Até subiu e voltou, ressuscitou, né? Mas é esse conhecimento de alguém, mas não vamos ir tão longe assim, o mago não precisa ser a figura tão distante assim como é Jesus, né? O mago ele é um mortal, ele é uma pessoa mortal que nem nós, né? Então ele tem um conhecimento por busca dele, ele buscou esse conhecimento assim como um padre estuda para ser padre, ele faz uma jornada bem longa, né? Assim como para ser pastor, né? Não sei se todos os pastores têm aí uma jornada longa, né? Não desmerecendo os pastores, mas o mago ele representa essa coisa do buscar por muito tempo e dominar por muito tempo alguma coisa, né? E com isso, nessa carta do mago, ele vai trazer um outro ensinamento, que é um ensinamento que a gente vê muito como quando tu aprende um conhecimento, quando tu sobe ao mundo, né? Ao mundo mágico, ao mundo espiritual, tu tem uma iluminação, né? Isso aí, uma iluminação que vem de cima. Tu tem que ter muita responsabilidade pelo que tu sabe e pelo que tu fala para os outros. Então, todo o ensinamento ele tem uma consequência e tu tem que moldar essa consequência. Como assim? Eu vou dar um exemplo das escolas iniciáticas, rosacrucianismo ou até a maçonaria, que ela só ensina as coisas quando tu é iniciado. Então, e dentro dessa iniciação ainda vai ter graus, né? Então ali em cada grau que tu vai galgando dentro da ordem mágica ali, da ordem filosófica, tu vai alcançando um determinado conhecimento. Por quê? Porque eles têm que ver que tu é digno de saber aquele conhecimento, tu é digno de confiança e que tu vai saber todas as instruções para te pegar aquele conhecimento e não deturpar aquele conhecimento, né? Não é difícil de ver, não só em várias religiões, isso em todas as religiões, tem a figura do sacerdote. E a gente vê muitos casos de sacerdotes que são iluminados e têm uma carreira brilhante, de muita ajuda a muita gente, assim como a gente tem sacerdotes que vão deturpar aquela religião criada e vão utilizar aquilo em vez de um bem maior, um bem sagrado, né, para um fim sagrado de ajudar o próximo, para ajudar a si mesmo. Não é difícil ver igrejas que o sacerdote, o pastor, o dono da igreja apenas está preocupado. Claro, a igreja tem a transformação dela lá, mas algumas, não estou falando todas, né?
mas principalmente as maiores, né? As maiores já estão bem grandes por causa disso, né? Pela questão de tu saber, tu tem um conhecimento muito grande e tu levar esse conhecimento assim como tu pode levar pro lado bom, tu leva pro lado mal, de enganar as pessoas. Então aí a gente vem ver o lado obscuro da carta, do mago. O mago ele pode te enganar também, porque ele sabe mais que tu, ele estudou bastante, ele tem um domínio. Esse domínio está representado na carta por todos os itens mágicos que tem em cima da mesa. Ali em cima da mesa tem uma moeda, que representa o ouro, a materialidade. A gente tem ali também o cálice, que representa aí a água, a água representa o sentimento, né? O bastão, que representa o fogo e também representa a força de vontade. E a espada, que representa o elemento ar na natureza. Então estão os quatro elementos ali, né? Os quatro naipes do deck de tarô. Então o mago ele domina tudo isso e a gente chama isso de verdadeira vontade. Essa carta do mago, vou mostrar para vocês aqui, compartilhar minha tela. Essa imagem eu tirei do livro do Marcelo Del Débio, devidos créditos aí, que é uma grande fonte que eu tenho aqui, ó, Cabala Hermética, Marcelo Del Débio, editora Diamond, tá? A gente tá aqui, tem aqui no livro, ó. Não vai focar, mas eu tirei uma foto aqui, com devido respeito aí ao Marcelo Del Débio, utilizei um pedaço dele aí no... Não sei se pode, né? Caso não possa, aí vamos ficando nesse problema aí. Mas aqui no livro do Del Débio, ele pega aí a árvore da vida. Essa aqui é a árvore da vida da Cabala. E o tarô, ele tá muito ligado à Cabala. Então, esse caminho aqui em cima, de uma bolinha até a outra, o primeiro caminho ali era o caminho do... Eu não tinha mostrado no vídeo anterior, mas o caminho... Ao contrário desse aqui, é o caminho do louco, né? E ali é o caminho do... E esse aqui que eu tô mostrando na tela é o caminho de Beit, que é o caminho do mago. Então ele também representa, né? Lá em cima, ele tá lá em cima e desceu, né? A gente entende ali que ele tá ali em cima na árvore e desceu, ou vice-versa, né? Não diz praticamente um sentido ali na árvore. Mas esse caminho... a gente chama também de casa de Deus, ou seja, ele subiu, teve acesso a conhecimentos e ele trouxe esses conhecimentos, né? Então, ele tem que honrar esses conhecimentos para que se faça jus, né, à figura do mago. Então, a gente tem o mago aí na doutrina do Wicca, né? Que é o bruxo lá de Wicca, que domina os elementos da natureza. É muito legal também estudar essa parte da magia do Wicca, que lida bastante com a simbologia dos elementos da natureza, né? Eu leio pouco sobre isso, mas o que eu vi assim, de podcast e na internet é bem bacana. Então, o mago ele vai trazer aí também... ele tem uma túnica vermelha aí. A túnica vermelha é muito ligada à magia. Por quê? Provavelmente ela veio da questão do sangue, né? O vermelho está muito ligado com o sangue, porque imagina um ser humano aí há não sei quantos 1000 anos aí, antes da escrita, antes dele se entender que tem que botar roupa, que tem que... Quando ele tinha... era muito primitivo a fala e a comunicação com outro ser humano, o entendimento que esse humano bicho, mais bicho, né, tinha quando ele sangrava. Imagina, tu tá lá no meio da selva, o teu amigo corta o braço ali numa árvore, começa a sangrar. Naquela época, cortar o braço numa árvore podia significar que tu ia morrer em muito pouco tempo, né? Provavelmente ia morrer, ia infeccionar, não tinha antibiótico, não tinha medicina... Já não acho que não devia ter nenhum tipo de xamanismo ali para
curandeirismo para fazer aquela cura. Então, era uma coisa muito... Era um sentimento muito... Devia ser um sentimento muito difícil de lidar, tu ver sangue, né? Porque o sangue podia significar que tu não ia mais tá ali com a tua família, com teus amigos, né? Com a tua tribo. E tinha uma questão também que a mulher, ela sangra todo mês, né? E quando ela não sangra todo mês, ela passa 9 meses e sai uma criança de dentro dela, né? Então, antigamente, né? Hoje a gente teve uma inversão das coisas, né? Ali da Idade Média para trás, né? Quer dizer, da Idade Média para frente, a mulher, ela foi... Quer dizer, da Idade Média para trás, eu já me confundi. Antigamente, muito antigamente, no tempo da caverna, a mulher ela era considerada muito poderosa, muito bruxa. Por quê? Ainda hoje ela é muito bruxa, né? Mas antigamente, antes de acontecer essa inversão de que o homem é melhor que a mulher era considerada melhor antigamente, né? Hoje a sociedade, o certo é que os dois são iguais, né? São importantes, mas antigamente a mulher, ela era muito endeusada, era considerada um ser mágico pelo homem. Por quê? Porque como é que funcionava a dinâmica? Ela sangrava todo mês, o homem já olhava ela apesar do homem ter mais força física que ela, o homem via ela todo mês sangrar e ela não morria. O homem cortava o braço, na outra semana tava sem o braço ou morria. E a mulher não, ela era muito forte, ela sangrava. Então a mulher era muito, não cultuada, mas era muito respeitada por isso, né? Até pelo homem não entender esse mecanismo, na época, né, não tinha medicina. Então ele considerava a mulher um ser muito mágico e imagina hoje que devia ter um respeito diferenciado para esse símbolo da mulher. A mulher todo mês sangrava e não morria. Então era considerado uma bruxa, né? Para puxar mais perto do que a gente, um ser mágico, né? E o que acontecia? Quando a mulher não sangrava, ia ter filho, né? O homem via que ela não sangrava e começava a crescer a barriga dela enormemente. E chegava um dia que as outras mulheres pegavam essa mulher que estava grávida, as mulheres mais velhas, levavam ela para dentro de uma caverna. Depois eu vou mostrar esse conceito da caverna para vocês. Como até hoje é utilizado, né? Nas igrejas, o conceito da caverna. Então a gente colocava, as mulheres pegavam essa mulher grávida, levavam até dentro de uma caverna. Depois de um dia ou no outro dia, as mulheres mais velhas voltavam de lá com uma criança no colo, né? Então os homens olhavam aquilo com muito respeito. Então o vermelho era uma coisa muito mágica para todo mundo, né? Então não é à toa que o vermelho é utilizado até hoje na Igreja Católica, é muito usado pelo padre algumas túnicas de batinas, né, que se fala, de padre usam o vermelho. O vermelho na Igreja Católica é muito utilizado. E na magia é muito utilizado o vermelho. Na Umbanda, religiões afro, né, não é difícil a gente ver o vermelho, né? Porque ele tem até hoje esse peso do sangue, né? Depois a realeza começou a usar, os reis começaram a usar. Teve até um tempo que o vermelho era proibido para quem não era da realeza, apenas pessoas, apenas os reis, filhos de reis, príncipes, apenas a nobreza usava o vermelho, e ele era proibido para outras pessoas. Então quando tu visse alguém utilizando o vermelho, ó, tem uma bruxinha voando aqui. Quando a gente via alguém de vermelho, essa pessoa era um rei, era alguém importante, né? Então era uma simbologia de alguém que está em outro patamar do que a gente, né? Uma hierarquia diferente. Pessoal, então essa aí foi a carta do mago, né? Uma carta muito interessante, que é a segunda carta de estudo do tarô. Vocês, quando forem estudar, também podem fazer assim como eu estou fazendo, pela ordem, né? Apesar de eu já ter estudado as cartas antes, eu estou fazendo uma revisão, porque o que acontece? Cada vez que a gente faz um estudo da carta, a gente vai vendo coisas novas, né?
É uma carta muito bonita. Esse tarô de Waite, ele é muito bonito. Uma carta, ela é bem grande, né? Bem maior do que uma carta de uma carta de baralho normal, né? A carta de tarô, ela é bem grande, bem bonita, bem colorida. Então a gente tem a figura do mago, que é a segunda carta do tarô. E é o primeiro, considerado como a primeira, já que o louco é a de número 0. Pessoal, gostaria de agradecer aí para vocês que estão... O pessoal deu bastante like no outro vídeo, até para um canal que está começando aí. Se alguém gostou, pode colocar ali embaixo, né? Até para incentivar a gente a continuar o estudo aí. A gente sabe que é difícil a gente ter tempo, né? Não só tempo, né? Às vezes a gente tem que estar com vontade também de criar o vídeo aí. E se alguém quiser acrescentar alguma coisa aí também nos comentários, é bem-vindo, tá? E é isso aí. Até o próximo vídeo que a gente vai ver a carta de número 2, que vai ser a... Vamos ver aqui. A de número 2 é a sacerdotisa. Então no próximo vídeo a gente vai ver essa carta daqui, que é a sacerdotisa. Tá bom, pessoal? Parece muito uma Virgem Maria e uma Iemanjá, né? Agora eu lembrei de uma história Eu dava aula de violão na igreja católica, e daí a professora que me contratou lá, ela perguntou, né? Que eu não podia fazer sincretismo, né? Da igreja católica, dizendo que a Virgem Maria é sincrético ao Iemanjá. Não podia falar isso. Não falei realmente, né? Não ia ferir, né, o credo, né, daquele dogma deles. Com certeza a gente nunca vai ferir o credo de alguém, falar que aquilo não tá errado, né? Porque todos somos buscadores, né? Eu participava também de uma escola iniciática que também pregava isso, da gente respeitar, né? E lá eu aprendi a respeitar muito outras religiões, porque eu me criei na religião católica e alguns irmãos de ordem eram bandistas, outros espíritas, né? Outros também católicos, outros eram de religiões de matriz africana, como o candomblé. Então eu aprendi muito a respeitar, né, as outras religiões e estudar as outras religiões e ver que tem muita riqueza ali, né? E hoje no Brasil parece que a gente vive também um pouco de uma coisa que cada religião quer defender, que a sua é a única verdade, né? Mas a verdade é que todos estamos buscando, né? Uma vez eu tive, não sei se alguém já teve isso, né? Às vezes a gente acha que é loucura da nossa cabeça. Quem já teve, não sei se deve ter achado que não é loucura, mas eu já tive duas ou mais experiências de sair da realidade, dessa realidade que a gente tá aqui. Não sair, assim, do corpo e pro outro planeta, assim. Às vezes alguém fala assim, né? Mas uma experiência de ter acesso, realmente. Assim como diz o mago ali, né? Não sei se é isso, mas... é o que o pessoal fala na meditação também, que tu medita e tenta acessar outras consciências. Mas eu já tive umas 2 experiências, assim, é bem pouco, né? Que eu não sou uma pessoa também que trabalha isso, mas quando eu tenho experiências, assim, eu tento aprender o máximo possível. Essas experiências podem ser dentro da minha própria cabeça, né? Como eu acho pode ser que seja, mas podem ser também algo extraordinário, né? O místico, ele tá aproveitando um estado de consciência para te ver que existem outras coisas, né? Então, o mago é isso, ele é acessar outras coisas que não estão nesse mundo que a gente vê no dia a dia, né? Então, a gente ter mais intuição, a gente tentar simbolizar um pouco mais as coisas, né? Esses tempos eu tava olhando as estrelas aqui, que eu moro numa praia, e daí eu deitei assim de noite, né? Tem uma passarela ali perto da areia, assim, tem uma passarela de madeira, daí eu deitei aquela passarela e fiquei olhando para cima, para as estrelas. E depois que tu fica muito tempo olhando, tu começa a aguçar, entender melhor aquilo ali, e parece que as estrelas, elas se conectam uma nas outras assim como fosse uma foto, né? Do horóscopo ali, da astrologia,
parece que com o tempo tu começa a ver que elas começam a se conectar uma na outra e tal, e parece que vira uma coisa só. E, e na minha cabeça veio um veio um ensinamento daquilo ali. Então sempre que a gente está olhando alguma coisa, principalmente na natureza e tal, mas na nossa vida, a gente tem que levar algum ensinamento daquilo. E o ensinamento que eu tive é que as estrelas podem ser nós, né? As pessoas, né? Então elas estão ligadas, tudo é uma coisa só. As coisas são ligadas umas nas outras. A gente, como ser humano, é ligado, né? Tu que tá vendo esse vídeo agora, a gente tá ligado de um jeito ou de outro, né? A gente tá ligado de algum jeito, a gente tem uma relação agora. Então as estrelas também, né? Elas são essa relação. E como a gente pode mudar a nossa vida só de ter esse entendimento? Pô, se as estrelas estão ligadas uma na outra, se elas são tudo a mesma coisa, se o mundo todo é único, até algumas religiões, né? Entendem que todas as mentes são a mesma mente, né? Como se fosse uma grande consciência. Então, como é que eu vou querer o mal de alguém? Ou como é que eu vou fazer alguma sacanagem, né? Que nem a questão do mago ali. Imagina que tu é um grande sacerdote, um grande bruxão aí, né? Um grande religioso. Como é que tu vai usar essa grande inteligência que tu tem pro mal, né? Para prejudicar as pessoas, já que tu sabe mais que elas, então tu vai dominar elas. Isso aí tem com tudo na política, né? Então, essa é a relação que eu faço das cartas. Eu tento trazer essa parte mística, entender a parte mística, mas também trazer elas para a realidade. Como é que aquilo ali pode mudar a minha vida e eu entender o mundo através daqueles ensinamentos tão antigos, né? Que alguém um dia colocou ali no tarô. Tá bom, pessoal? Um grande abraço aí e deixem um like aí para porque o que acontece? Se vocês deixarem um like, né? O YouTube ele joga o vídeo mais para frente. Então, se vocês acham que conhecer esse conhecimento que vocês olharam, aprenderam, se vocês aprenderam alguma coisa, que bom. Se não aprenderam 1% já é legal. Se vocês aprenderam alguma coisa, já dá o like aí e vamos divulgar isso aí com algum amigo que gosta também desses assuntos aí e vamos acrescentar, colocar mais gente aí e tal, compartilhar também, botar o comentário também que o YouTube vai jogar para mais gente, então já vai estar ajudando o canal. Tá bom, pessoal? Grande abraço, eu sou o Thiago e esse é o Estudos do Tarô.